Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje 16 de dezembro, quarta-feira. No pregão de hoje, mini índice continuou em movimento de alta, teve um nível de volume aí na média e conseguiu romper a máxima do pregão de ontem. Ok? No gráfico aí de 5 minutos, essa região de lateralização, a gente estica ela aqui. E aí é o seguinte, ele rompeu essa região de lateralização, né, em movimento de alta, ok? Candle que ensejou aí uma entrada, este candle aqui, vamos colocar aqui nessa, né, saiu aqui da média de 20, teve esse candle aqui barra elefante, né, ensejou aí a entrada desse movimento de alta, oportunizando aí cerca de mais de 1.400 pontos a partir deste ponto, tá? E este ponto também, essa região aqui também é onde que rompeu a região de lateralização e ensejou aí o trade de alta, ok? Ainda continua em super tendência, né? Subindo acima da média de 8 períodos. Com isso, o Ibovespa, à vista, ele atingiu o alvo de Fibonacci, né, que havíamos traçado aí em 117.798,65 pontos. Ele atingiu em cheio exatamente no alvo. Ele fechou exatamente no alvo, né? Você pode ver aqui, vou colocar no gráfico de 60. Olha só como é que ele cravou no alvo de Fibonacci, né, no gráfico de 60 minutos. Portanto, e como ele cravou no alvo, a gente sempre considera, a gente pega para fazer a próxima projeção depois que ele fecha acima, né? O candle vem e fecha acima. Nós também temos a região de topo histórico logo acima, né? Nessa linha aqui é de 119.593 pontos. Então, quando atingir essa região de topo histórico, há uma grande chance de fazer um movimento de correção, tá? Já está muito longo aí, já está muito tempo acima da média de 20 períodos, relativamente afastado da média. Eu acredito que quando chegar no topo histórico, ele talvez nem caia, mas ele pode se lateralizar, tá? Até a média de 20 chegar no preço. Então vamos esperar, não vamos fazer nenhuma projeção acima desse alvo. O próximo alvo, que no caso é o topo histórico, em 119.593. Tá? A gente considera então aqui o topo histórico porque ele é uma resistência muito importante, tá? O BOVA11 ele está próximo de atingir o alvo. No caso do BOVA11, o alvo é R$ 115,14. Ele está próximo, né? E como o Ibovespa ainda tem espaço para subir, existe chance aí do BOVA11 continuar em movimento de alta, tá? Super tendência aí acima da média de 8 períodos. O índice Small Caps atingiu o último alvo. Ele também atingiu o alvo que a gente tinha traçado em R$ 134,45. Tá, esse aqui é o ETF do índice Small Caps, é o Small 11. Esse aqui não é o índice, esse aqui é o ETF, tá? Então ele atingiu, também como ele atingiu, a gente, né, ele parou assim no alvo, vamos deixar para fazer depois. Ele também tem um topo histórico aqui na região. Vamos ver onde que está a região aqui do ETF Small Caps. 148,37. Vamos ver a distância que o preço está. Tá com uma distância razoável, né, do topo histórico. No caso, se a gente for traçar aqui, vamos então para o ETF do Small Caps traçar o próximo alvo de Fibonacci. O próximo alvo ele estará aqui em 141,85. Tá, esse é o próximo alvo aí do ETF Small Caps, R$ 141,85. Depois dele, a gente possivelmente deve considerar aí o topo histórico em 148,37. Hoje o mini dólar teve uma volatilidade muito grande, né? Você pode ver que ele subiu, ultrapassou a média de 8 períodos, e voltou com uma força vendedora muito forte, formando aí, né, um candle que
que demonstra a força vendedora. Tá uma pressão vendedora muito grande. Se ele tivesse em região de topo, seria um martelo invertido. Tá? Como ele não está, eu não sei se a gente poderia chamar de doji lápide. Enfim, doji libélula. Enfim, o nome não é tão importante assim. O que a gente tem que entender é o pavio na parte superior, tá? Que é essa pressão aqui vendedora do mini dólar. Com essa volatilidade, possivelmente, no gráfico de 5 minutos teve uma volatilidade muito grande. Vamos colocar sua média de 20. Ele abriu um leve gap de baixa, subiu, depois voltou das médias, subiu acima, voltou abaixo. Foi uma volatilidade muito grande. Movimento de alta, um trade, talvez neste candle aqui, acima deste candle, tá? Que pode, alguém ter entrado aí, por exemplo, um candle de força ser formado acima da média de 20 períodos, e quando ele foi formar esse segundo aqui, as médias já estavam se cruzando. Vamos ver a média de 8 períodos. Nesse caso aqui, com a média de 8 com a média de 20, né, quando as médias se cruzaram, houve o rompimento aqui, ó, dessa região anterior, de topo anterior, né, não foi muito, não avançou muito, mas, né, a possibilidade que eu vejo foi essa. E depois no trade de venda aqui, ó, no rompimento da média de 200 períodos. Então teve essa entrada aqui por volta de 19 pontos, 18, 19 pontos num stop barra, 19,16. E aqui para baixo, uma região aí de 9 pontos, né? Nada também considerável, tá? Talvez essas duas oportunidades no gráfico de 5 minutos no mini dólar no gráfico de hoje, tá? Mas não foram trades curtos, né? Tiros curtos aí, não foi trade de tendência, ok? Vamos para os papéis, ver aqui os papéis que mais subiram, mais caíram. IDVL3, o papel que mais subiu hoje, né? Teve um grande candle barra elefante. Eu já havia falado que, né, assim como cai, sobe, e subiu. Só que subiu, atingiu quase a média de 20 períodos e voltou a cair. E também formou também um candle com um pavio superior muito grande, uma pressão vendedora muito grande. Este candle aqui, ele demonstra que haverá, né, um movimento de queda. Existe um setup chamado o TSI e o TSS, né, o tática da sombra inferior e o tática da sombra superior. Alguns operam este padrão, né, no rompimento aqui abaixo, na mínima deste candle, eles entram vendidos, tá? Esse aqui no caso é o TSS, é o tática da sombra superior. O ideal seria se ele estivesse na região de topo, se ele estivesse aqui em cima, tá? Ele tá abaixo, mas tem as três médias, elas são no caso aqui resistências, né? Ele rompeu abaixo delas, então assim, há 3 barreiras aqui para o preço voltar a subir, né? Então assim, existe esse fator dessas resistências, e existe também, né, o que o candle está indicando, né? Esse pavio aqui está indicando uma pressão vendedora. Eu não gosto desse trade, né? Ainda mais quando o papel está assim, caiu forte, voltou. É muita volatilidade, né? Você pode ver que hoje ele subiu e ele não fechou acima. Ele voltou tudo, né? E ele teve um momento que eu vi no pregão que ele estava quase 30% de alta e ele fechou em 22% de alta. Então, grande volatilidade assim é um risco maior para entrar num papel como esse. SHU-4 fez um candle de alta, existe uma região de resistência aqui em cima. É bom esperar essa região aqui de resistência ser rompida, tá? De 13,65. Por quê? Porque olha só, neste momento aqui, ó, no pregão de 7/10, ele também formou um candle também altista sobre a média, igual tá formando aqui, tá? Então assim, e o preço parou, né, na região e voltou a cair. Então é melhor você esperar a região de lateralização ser rompida, essa região de consolidação, né, um pullback ser feito aqui para você entrar no trade. BRKM5 foi o terceiro papel que mais subiu,
mas foi uma correção até a média de 20 períodos e a média de 200, tá? Geralmente isso aqui é uma correção para voltar a cair. Isso aqui não é reversão não. Dos papéis que mais caíram, FHER, depois aí ó dessa candle de alta, eu falei que o setup barra elefante estava entrando aqui em cima, não ensejou. O setup barra elefante ele é válido até o preço ele não cair abaixo de 2/3 da barra. Nesse caso aqui caiu, tá? Ele já caiu abaixo de 2/3 do candle barra elefante. A correção ela deveria ter sido feita até no máximo nessa região aqui. Tá, o preço ele devia ter parado aqui na média de 8 períodos mesmo e voltado a subir. Então já descaracterizou quem estava aí esperando aí, né, o setup barra elefante ser armado, já pode tirar as ordens aí programadas que descaracterizou o setup barra elefante, tá, por conta aí desse movimento de queda. Não pode ter queda acima de 2/3 do candle barra elefante. Ether 3 em movimento de queda, né, rompeu a média de 20 períodos, as médias estão virando. O ideal é você esperar as médias elas se cruzarem, né, porque o preço ele cai, aí ele bate aqui numa retração, volta até na média de 20, nisso as médias elas se cruzaram, a média de 8 ela passa a cair, a andar abaixo da média de 20, e aí sim, né, você tem aí o setup armado, né, a tendência de baixa ela oficialmente se inicializa, né, é bom esperar o cruzamento das médias, tá, para você ensejar aí um trade de venda. E TASA 4 teve aí pelo terceiro dia consecutivo movimento de queda, até agora, né, segurou na média de 20 períodos, tá, mas o nível, o volume de vendedores, de pessoas que estavam no papel e saíram, muito alto mesmo. Você pode ver que o OBV ele perdeu aqui o topo histórico, né? A máxima histórica era aqui, ó, 106,93. Ele rompeu e agora o OBV está voltando para os níveis abaixo da máxima histórica, né? Você pode ver que os 3 últimos pregões foram de queda e, como eu havia falado ontem, formou topo mais baixo que o topo anterior. Tá, então isso aqui é um indício aí de o início de uma tendência de baixa, tá? Se ele romper aqui este fundo, tá? Ele romper aqui, ó. Eu considero a média de 20 períodos, tá? Eu nem gosto. Aqui tá 14,09, né? O fundo anterior é 14,09. Mas se perder a média de 20 períodos em 14,47, para mim já tá aí entrando em tendência de baixa, tá? Se ele perder 14,09, o que o gráfico nos fala, né? Ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Quando ele rompe o fundo que foi formado, o fundo anterior, ele está nos dizendo que ele está caindo e ele vai formar um fundo mais baixo. Então, topos e fundos mais baixos é tendência de baixa, tá? Então, se continuar com essa queda do volume, o MACD já está baixista, você pode ver que se cruzaram já as médias, o MACD está baixista, volume em queda, né? Tudo indica aí, tudo está indicando que TASA 4 não vai segurar. Tá, TASA 4, vamos ver aqui no gráfico semanal. Até mesmo porque TASA 4 tem espaço aqui, ó, na média de 8 em 12,46 e na média de 20 em 9,53. Tá? Então, ele pode até cair na média de 8 para voltar a subir, pode cair até na média de 20 também para voltar a subir. Tá? Mas no caso do gráfico semanal, eu consideraria aqui, ó, a região de topo anterior, que aqui nessa região 9, a região da média de 20, né? É o máximo que ele pode cair sem perder a tendência de alta, tá? Ele ainda está em super tendência de alta no gráfico semanal. Mas é o seguinte, eu coloco na balança, tá? Você vê que o volume tem queda, o MACD já está baixista e tudo mais. Você esperar ele cair ou você entregar, né, devolver toda a alta aí, a não ser que esteja posicionado aí em opções, né? Tem opções de put, alguma coisa assim, tá? Mas, né, entrando aí pelo gráfico, né, conduzindo trade aí, um trade grafista é complicado, tá? Você segurar um papel aí, devolver toda essa alta, né? Por isso que, né, esse movimento de queda, igual eu falei em vídeos anteriores, que
o movimento de correção ele podia se dar até na média de 20 períodos. Mas o que acontece? Do início, ó, da máxima até, já caiu 25%. Então é aquela, quando cai 25%, o cara está perdendo 25% numa entrada aí, ó, num trade ó, de 100 mil reais, o cara está perdendo 25 mil reais. Né? Não é pouco dinheiro. Então assim, ele aguentar, ele segurar mais, né, sabendo que pode chegar a 9 reais, né, que existe a possibilidade aí de cair do topo até 51%, né? Então por isso que aí que acontece, vê 25% de queda, chega aqui, quem está comprado desespera e começa a vender. E aí essas vendas elas se acumulam e forçam, jogam o preço ainda mais para baixo. Por isso que num papel, igual aqui, ó, nesse papel aqui, ó, que não tem a liquidez que tem a Petrobras, Vale, né, Forja Taurus não tem. Não é uma liquidez, não é um dos papéis mais líquidos. O cara entrar pesado, pesado mesmo, né, fundo de investimento ou pessoa física. Tem camarada aí que tem muito dinheiro, tá? Mais de 1 milhão, enfim, tem milhões. Tem empresário que tem milhões na conta. E aí é o seguinte, só ele saindo aqui, só a posição dele, se ele chegar aqui e começar a vender, ele joga esse preço para baixo, por conta da liquidez desse papel. Ou seja, para você entrar pesado, mais pesado, né, você tem que ter gente para comprar quando você quiser sair. Isso que se refere a liquidez, tá? Então por isso que um papel não tão líquido, né, que não tem tantos compradores assim, faz com que no movimento de correção, né, numa queda, quem tá grande aí tentar sair, joga o preço para baixo, mais ainda, tá? Então muito cuidado aí com o TASA 4. Quando chegou aqui em cima, eu já havia falado, tá? Como dizendo, não falei de hoje, eu falei aqui, ó. Eu fiz um vídeo aí que eu peguei essa máxima aqui e quando formou esse candle de baixo, foi até antes desse candle. Foi nesse candle altista aqui, ó, o último. Eu peguei aqui, ó, e eu peguei e tracei. E eu falei, olha, quase 30% aí dá quase 30, né, aqui, ó. Não, peraí, é daqui da máxima até era 40%, quase 40%, porque a média estava aqui embaixo. Né, a gente tem que descer em linha reta. E aí ele devolveu e eu cheguei a olhar aqui, ó. Nesse primeiro candle, eu falei, ó, foi um candle de força, devolveu 12,57%. Isso aqui pode ser o gatilho aí para uma queda. Porque 12%, porque teve gente que comprou aqui em cima. Tá? Esse candle aqui, ele só fechou aqui, ó, em 19,11, porque teve comprador comprando aqui. Então, quem comprou aqui, ó, 19,11, ele tá só perdendo até agora quase 25%, tá? Então assim, por isso que tava muita euforia. Euforia leva à ruína, tá? E aí para fechar, vamos olhar aqui o SP500. O SP500 não conseguiu romper a região de lateralização. O mercado americano está muito fraco. Foi um doji no pregão de hoje, tá? Muito fraco. VIX caiu, corrigiu até a média de 20 períodos. Agora ele segurou na média, né? Agora vamos ver se esse pivô que ele formou, ele vai agora a partir da média voltar a subir, né? Eu acho que aí agora vai ser um momento crucial, tá? Para o SP500, momento crucial mesmo, em que o VIX chega na região de decisão aí da média de 20 períodos, se ele vai voltar a subir. Se ele voltar a subir, SP500 não segura na média de 20, SP500 cai. E com SP500 caindo, os mercados aí vão atrás. O ouro voltou a subir, tá? E rompeu aqui, ó, a região. Ontem à noite eu havia falado aqui dessa região no gráfico de 1 hora. Falei aqui, ó, tava formando por aqui abaixo, não sei. Eu falei, ó, pivô confirma aqui em cima, entrada aqui em cima. Voltou abaixo dessa entrada, mas já voltou acima, né? Quem pegou aí o trade em H1, se não tinha um stop muito baixo, né? Olha só, ele corrigiu até a média de 20 períodos em H4, ouro. E agora está formando um candle altista sobre a média de 20. Esse candle, inclusive, é um ponto contínuo, tá? Entrada aqui ó, em H4, exatamente acima desse candle,
tá? Temos aí um setup aí de compra armado em ouro, gold, tá? No gráfico de H4, né? Ou seja, no gráfico diário ele vai continuar subindo, ok? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, né? Quem quiser fazer assinatura aí, o link vai estar aqui embaixo, tá? Para acesso aos nossos estudos, às nossas planilhas e etc. Ok? Bons estudos, bons trades e até